Boa noite, sejam bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e desobsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Nós queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que irão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde publicamos a gravação toda terça após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, gente, capítulo 9, que tem a historinha do casal do livro aqui, que nós vamos ler com calma. O texto está um pouquinho confuso, mas nós vamos chegar juntos aqui à conclusão. Confuso em relação à historinha deles, tá? Então, aqui começando o capítulo, é o estudo 9, capítulo 9, recordações e advertências valiosas. Então, concluído o serviço de esclarecimento pela palavra da mensageira, a irmã Angélica, né? Formaram-se diversos grupos de espíritos afins em conversação edificante. E aí, de cara, já vamos ressaltar a conversação edificante, né? Que eles se reúnem não para conversar abobrinhas nem amenidades, vão falar de assuntos edificantes. E aí, naquela reunião, eu lembro que tinha uns 200, né? Um grupo de 200 pessoas. Aí, esse foi uma ressalva. Era a primeira vez, desde o internamento de Argos, que este podia, com certa lucidez, dialogar com Áurea, além do corpo físico, no parcial desdobramento pelo sono. A gentil companheira, revelando certo treinamento na movimentação espiritual, o que denotava a presença de mediunidade em processo de lapidação, melhor apreendeu os ensinamentos ouvidos e, com mais rapidez, procurou o esposo para a troca de expressões de ternura e renovação de forças. Por sua vez, o jovem se assinalava pelos receios injustificáveis da desencarnação, revelando as impressões emanadas do corpo somático na sua lenta recuperação. Então, ele está com aquele, né, aquele traumatismo da cirurgia ainda, e isso a gente sabe que do perispírito passa, do corpo passa para o perispírito, então ele está ali ainda meio com medo de desencarnar, né? E Miranda continua. Apesar dos estímulos da mensagem ouvida, embora não compreendida integralmente, e da presença da abnegada esposa, Argos pareceu despertar com mais claridade mental, apresentando suas apreensões e receios. Neste instante, a irmã Angélica aproximou-se e, de imediato, despertando a atenção de todos nós, advertiu Argos com meiguice e gravidade. Não te queixes, que devia estar se queixando lá das dores, né, como contou aí nela. Não te queixes. A queixa traduz rebeldia aos códigos superiores da vida. O queixoso é alguém que se acredita injustiçado ante as naturais circunstâncias e situações em que se encontra colocado. Quando alguém se deixa arrastar pela reclamação, sem motivo real, assume uma posição falsa perante a vida, disputando atenções, requerendo reconhecimento de valores que está longe de merecer. A queixa é filha do azedume e da má vontade, que contribuem poderosamente para piorar o quadro de desequilíbrio daquele que deveria se candidatar ao esforço de renovação mental, aplicando todos os recursos para preservar as forças no bem e na esperança, mediante cujo método aspira uma psicosfera benéfica e libertadora. Aí o Miranda diz que a advertência foi oportuna, porque despertou o enfermo para a esquecida gratidão a que se deveria
que deveria se apegar, considerando as concessões auridas pela bondade dos seus guias e a dedicação da própria mentora. Então ele está esquecendo de agradecer e ainda fica reclamando, né? Convidando alguns dos outros participantes da reunião espiritual para que se acercasse do nosso grupo, a nobre entidade, ampliando as informações apresentadas e particularizando certos detalhes, expôs prudente. Reunimos-los, tendo em vista a programação em que se encontram situados na atual conjuntura carnal. Velhos amigos e companheiros de reveses retornaram em grupo afim, com possibilidade de lapidarem as arestas mais rudes, vencendo as tendências mais primitivas, sustentados pelos vínculos da afetividade, com que poderão auxiliar as vítimas que se demoram na retaguarda da ignorância, sob estigmas do ódio que as levam ao insano desforço e à agressividade inditosa. Então, ela está chamando a turma do grupo afim, que está ali sustentado pela afetividade, para ajudar aqueles desencarnados que estão junto deles. Que aí dá a entender que você vê que tem desencarnados que estão em obsessão e aí eles se demoram na ignorância, com desforço, agressividade, etc. Ela vai falar. A simbólica escada de Jacó, referente à nossa ascensão, jamais será vencida, sem que se conduzam nos braços aqueles que foram atirados, degraus abaixo, e se fixaram no solo pelos grilhões do desconforto moral, gerador da rebeldia alucinada e inspiradora da vingança. Toda conquista moral se baseia no alicerce da renovação íntima, com serviço a todos os que partilham da nossa vida. Então, eu achei uma representação da escada de Jacó, que aqui está ele dormindo, ele estava num sono, né? Vou falar já. Tinha as escadas, os anjos estão pelas escadas, a escada está na terra e levando até o céu. A historinha é essa aqui, ó. Jacó teve essa visão, durante o sono, de uma escada cujos pés repousavam sobre a terra e cujo topo chegava aos céus. Anjos continuamente subiam e desciam por ela, prometendo-lhe a bênção de uma numerosa e feliz posteridade. É certo que a escada representa um símbolo de progresso moral e intelectual, que já existia quase universalmente, apresentando-se como uma sucessão de degraus ou portões ou modificada de alguma forma. Então, continuando, a irmã Angélica silencia por um pouco e solicitando com o olhar o concurso de Bernardo para ajudar o Argos. O Bernardo foi lá, ela lhe estendeu o apelo. Não, o Bernardo entendeu o apelo e aplicou energias vigorosas em Argos, a fim de que ele se assenhoreasse dos ensinamentos que iria ouvir, o mesmo ocorrendo com Áurea, e um jovem que mantinha estranha e aturdida aparência, resultado das suas atitudes levianas no corpo. Então a gente vai entender que ele está sobre o uso de drogas. Vai falar, lentamente vimos-los conscientizarem-se, identificando a situação que lhes dizia respeito, com exceção do novo amigo, que se encontrava sob a penosa ação de substâncias alucinógenas que lhe dificultavam a liberação do campo mental. Então, ele estava sob efeito de drogas, né? Apesar disso, era visível o seu esforço por apreender o que se passava, de certo modo, predispondo-se para os acontecimentos que iriam tomar corpo. E a irmã vai explicar. Aqui está o nosso amigo Maurício. Ele está encarnado, tá, o Maurício? Muito vinculado aos nossos Argos e Áurea, especialmente ao querido enfermo. Aí ela vai começar a contar a história dos três. Quando dos compromissos infelizes da Boêmia, onde se originou esta pugna de rancor que se arrasta pelos séculos, o nosso Maurício exerceu papel preponderante na cilada em que tombou indefeso, antigo esposo de Áurea. E aí eu cheguei à conclusão que é Felipe que vai aparecer o nome dele. Então, ele estava lá, fizeram uma cilada, ele e o Argos, né? E indefeso ele tombou. Naquela época, no século XV, viviam-se os lamentáveis conflitos entre russitas, que seguem João Rus, e os sigimundistas, que seguiam o imperador Sigismundo. E aí o Miranda tem dá uma nota aqui dele, do autor espiritual, explicando. Russitas e sigismundistas eram os dois grupos que seguiam, respectivamente, os ensinos de John Hus
que disputava o direito de restabelecer a fé pura e transparente do Cristo, estava indo contra, né, aquelas cobranças de taxas, né, das indulgências e tudo, e do imperador Sigismundo, que era contra, que queria manter a forma vigente da igreja. Então esses grupos estavam em disputa. Depois do ignóbil Concílio de Constança e da morte de John Hus, os ânimos se exaltaram e a guerra civil explodiu com toda a volúpia, ceifando dezenas de milhares de vidas. Então, o Maurício, nessa época, pertencente às hostes do rei Sigismundo, ele junto com Argos, tá, que eram amigos, ele fomentou o ódio entre os católicos, a fim de que ficasse atiçando ódio contra os discípulos de Rus, e que eles fossem esmagados e destruídos a ferro e a fogo. Amante da vida ostensiva e fútil, receando perder os bens terrenos que explorava com impiedade contra os pobres, Maurício era amigo de Argos, que lhe partilhava as ideias e aspirações infelizes, em clima de belicosidade e perversão. Então, os dois estavam ali sempre juntos. Só que Argos amava uma jovem castelã, e eu entendo que é a Áurea, que vocês vão ver pelo texto, né? Que não lhe correspondia ao afeto. Casada que se encontrava com o nobre cavalheiro Russita, de nome Filipe, então ainda era da turma, né, contra o grupo deles lá, que eram sigismundistas. Aí vem um texto que fica meio confuso, que fala, com quem se comprometera antes, a Áurea, né, com Felipe, em segredo. Então eu entendi que estavam casados ou comprometidos em segredo. A amiga de Maurício, a Áurea, no caso, naquela época, confessou para o Maurício que vivia um drama íntimo. E assim, o que que aconteceu? Ela ofereceu armas ao comparsa daquele que a assediava. O Maurício era amigo do Argos, então ela contando isso para ele, ela ofereceu armas, né? Que ele pudesse embolar um plano. E o Argos incorrespondido, nasceu assim do conúbio dos dois amigos, o crime nefando que se consumaria numa noite de horror. Convidado a um encontro amoroso, Felipe concordou com a sugestão de Maurício. Então, daí que eu entendo que eles estavam em segredo, né, que não eram casados mesmo, ainda estavam comprometidos, porque chamam para o encontro amoroso. Então, se Felipe concordou com a sugestão, o Maurício atraiu ele acompanhando uma viela na parte velha da cidade de Praga, porque essa boêmia estava lá em Praga, né? Onde o punhal do adversário, que é o Argos, manipulado à traição, varou-lhe as costas, ceifando a vida. A gente já estudou nos outros capítulos que o Argos estava com essa tuberculose, porque ele tinha apunhalado uma pessoa, né? E por isso, lógico, foi no pulmão, e aí ele estava lá com essa doença já querendo reparar os erros, mas foi numa traição, ainda colocou isso, e aqui estamos aqui vendo que ele, o Argos, que enfiou o punhal no Felipe, tá? Então vamos continuar. Depois, quando terminar as historinhas todas, eu vou chegar a dar um resuminho aqui da minha conclusão e vou ver se vocês concordam. Bom, o crime que os dois arrumaram, né, o Argos e o Maurício, de natureza pessoal, somaria a outras arbitrariedades não menores e loucuras extravagantes, que os arrastariam a sítios de dor após a morte e renascimentos de amarguras. Então, depois que os dois desencarnaram, passaram por locais de dor, né? E, né, a gente sabe que fica na erraticidade, aquela cidade, às vezes, né? E renascimentos de amargura, então coloca como se eles tivessem passado também com algumas reencarnações não muito boas. Maurício, ali agora na reunião, que parecia recordar-se, chorava copiosamente, enquanto Argos, despertado no centro da memória passada, enrubesceu de cólera mal contida. Como se não percebesse as emoções dos envolvidos no drama, a instrutora prosseguiu. Aí ela vai contar. Depois de vários insucessos, em que as personagens foram trazidas de retorno ao proscênio das lutas, ou seja, reencarnaram, ei-los nos idos de 1815, em Nimes, França. O outro era 1400 e pouco, tá? Era século XV, aí mais ou menos 1400 e pouco. E agora é 1815. Então eles voltam, as personagens. Aí ele dá a entender que o Argos e o Maurício estão atiçando as labaredas da insânia religiosa e política dos católicos contra os protestantes. Eles estavam novamente no grupo dos católicos, e aí aconteceu um massacre,
nessa Harper em abril de 1815, cujos horrores disse que essa perseguição é uma página de vergonha e dor na história da França. E era, no caso, eles estavam atiçando isso, eles estavam sempre provocando, querendo que mais causar mais problemas. E era contra os protestantes. Adivinha quem estava do lado dos protestantes, né? Argos, ainda ao lado de Maurício, entrega-se a sandice, a loucura, né? Sem noção, recapitulando experiências em que fracassa novamente, submetendo Filipe, sua antiga vítima, que se encontrava reencarnado entre os protestantes perseguidos. Então lá estão eles de novo, e agora contra o Maurício, contra o Filipe novamente, que é a sua antiga vítima, né? Então estão abertas as comportas do ódio sandeu, que agora irrompe voluptuosamente e agravados os compromissos dos litigantes tresvairados. Bom, Áurea, nessa encarnação, ela não vai encontrar com nenhum dos dois. Ela está lá, assume responsabilidades graves na área da afetividade, nesse mesmo tempo. Estava na mesma época, só que ela não vai encontrar eles. Que aí fala, igualmente na França, sem ter reencontrado os antigos galanteadores. Seria o Felipe e o Argos. Ora, agora, nessa vez, galvanizados pelas próprias paixões. E ela tombou na insensatez de perturbar um honrado lar com a imoralidade que desmorona sob os escombros de rude tragédia que passou a pesar na consciência. Não dá a entender que ela foi lá, né? Ficou participando de talvez um triângulo amoroso, ela faz uma tragédia, porque pela imoralidade, né? Ela perturbou o honrado lá, dá a entender que ela foi uma pessoa que fez, né? Causou uma traição, e aí esse crime também passou a pesar na consciência. E aí a irmã fala, né? Não é de estranhar-se, portanto, a colheita de aflições que agora lhes chegam sob as dadivosas bênçãos da reencarnação. Então eu vou passar aqui agora para um anexo, para a gente poder dar um intervalo de comentários, sobre queixas, que é importante que a gente consiga colocar aqui, porque é para complementar já nossos primeiros comentários, né? Então, é um livro da Joana de Ângeles, chama Messe de Amor, Joana com Divaldo. E no capítulo 8 ela fala de queixas. E isso vai reforçar lá o que a irmã Angélica fala, né? O pessoal fala lá, tem gente que fala que essa irmã Angélica era a Joana de Ângelo também que estava ajudando nesse processo. Mas aí são divagações. Então, a irmã Angélica falou, agora a Joana de Ângelo vai reforçar. Queixas. A queixa pode ser comparada a um ácido perigoso que sempre produz dano. Todos guardamos compromissos com o passado, que ressurgem no presente como espinheiros da aflição, retificando erros, corrigindo distonias, reforçando a segurança. Em razão disso, toda dificuldade pode ser considerada como favor da lei divina, concedendo ensejo, possibilidade, para a simplificação e ao reajuste da alma. Aquilo que se nos afigura uma provação indébita é somente um resgate indispensável. Não vitalizes desse modo os próprios problemas com a dilatação da queixa. Enquanto reclamamos, espalhando nosso amargor, difundimos o lado negativo da oportunidade de reparação, ofertando desânimo e tristeza. Enquanto a queixa, em forma de revolta íntima, flui pelos nossos lábios, desperdiçamos o favor da hora, gastando indebitamente o tempo precioso de realizar e produzir em favor de nós mesmos. Reclamar pode ser traduzido na linguagem do dever como rebeldia, e a queixa pode ser interpretada como insubordinação. Não vale muito fugir ao ressarcimento na dor, complicando o problema, que retornará como fornalha de fogo e aflição para a devida solução. A tarefa não executada volverá hoje ou amanhã para o necessário refazimento. Então não adianta fugir, né? Que eu quero falar. Guarda na alma o compromisso com o sofrimento serenamente, de espírito robusto e coração confiante, arrimado à tolerância. Vence as dificuldades onde quer que as encontres,
e atravessa o sítio lodacento em que te demoras. Não apresentes queixas à cordialidade dos amigos que te buscam. A queixa cria pessimismo e estimula a ociosidade. Ajusta o espírito à disciplina que corrige, para que a espontaneidade enfloresça os teus atos. Isso aí eu fiz o resumo do capítulo, tá, gente? O capítulo é maior. Continuando aqui também outra referência que veio. Livro Vinha de Luz, Emmanuel, Chico Xavier. Capítulo 118, queixas. A queixa nunca resolveu o problema de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia, né? Sem reclamar, né? Reconhecimento e tudo. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. E outro trechinho aqui é, do momento espírita, viver se queixando é uma das maneiras de amplificar o sofrimento, de tornar as provas mais duras ainda. Os queixumes não resolvem problemas. A reclamação por si só não nos coloca no caminho das soluções. Alguns de nós tornamos as queixas algo tão corriqueiro, tão frequente, que não percebemos que ela se instalou em nossa mente como um vício, uma prática do pensamento e da palavra que nos faz reclamar de tudo. Nada está bom, tudo poderia ser diferente, melhor. Com isso, nos tornamos naturalmente pessimistas, pois quanto mais nos queixamos, mais enxergamos apenas o lado negativo das experiências cotidianas. Mais nos cobrimos com essa espessa névoa de negatividade. Abandonemos as queixas frequentes. Retiremos do pensar e do falar esse tom derrotista, esse timbre de desapontamento e comecemos a trabalhar. Quem trabalha no bem, quem está com a mente ocupada em tarefas edificantes, não tem tempo para reclamar. Então, o conselho foi: viva com otimismo, encare tudo como oportunidade de crescimento. E para fechar aqui, uma frasinha de José Carlos de Luca, que é: o tempo que você gasta para se queixar é o mesmo tempo que uma pessoa de sucesso emprega para alcançar a vitória. Troque a queixa pela gratidão. Quanto mais você agradecer pelo que tem e pelo que é, mais a vida responde na mesma faixa. Isso quer dizer mais prosperidade, mais saúde e amor. Então, que agora nós fechamos, deixa eu ver o texto aqui. Então, agora vamos para os nossos comentários e perguntas. O que vocês acharam da historinha? Não há dúvidas, né, de que a queixa só traz a queixa, o lamento, né, essa coisa que a gente às vezes não percebe, né, que está agindo dessa forma negativa. Gente, não tem dúvida de que isso faz mal. É só a gente observar tudo que acontece, porque a gente atrai até a gente atrai só coisa ruim. Quando a gente está, assim, né? Ah, eu não confio mais em nada, não acredito mais em nada. As pessoas têm essa, né? Isso é um egoísmo também da nossa parte, né? Isso é um egoísmo porque a gente, no fundo, a gente sabe que a gente é responsável, a gente é que tem que dar a solução, mas a gente não quer, né? Mas, enfim, isso faz muito mal, gente. A gente fica doente. Primeira coisa que acontece é você ter um problema de estômago, depois vai para depressão,
Então, a gente tem que se policiar nesse sentido, né? De tomar esse cuidado de, mesmo que a gente se lamente, se queixe, né? Opa, peraí, a gente tem que ter esse cuidado de observar isso e rapidamente mudar a vibração, né? Porque a gente atrai até né, também os irmãozinhos que estão nessa vibração, né? E aí não tem como as coisas funcionarem bem, né? E aí essa mensagem que você falou é verdade. O tempo que a gente está se lamentando, né? A gente está fazendo alguma coisa de útil, de boa para gente. E o serviço no bem é a melhor coisa para a gente não ter tempo de ficar se queixando, se lamentando. Realmente. Porque nossas experiências provam, né? Nossas experiências de ser humano que erra o tempo todo, né? Fala, Sandra. É interessante destacar também, né, quanto tempo a gente leva para mudar, porque muitas vezes a gente nem consegue ver na gente mesmo aquela nossa conduta equivocada, né? Então, vai uma encarnação inteira nessa atitude, né, que não tem nada a ver com o amor, né? E a gente de novo em outra encarnação, e que dirá na mesma encarnação. Daí voltamos àquele ponto da necessidade do autoconhecimento, né? Então, assim, cada vez que a gente, né, se pega fazendo alguma coisa que, né, a gente agora entende que não é correta, né, começar a repensar que pessoa sou eu, como é que eu me permito fazer isso? Eu permitiria isso a uma outra pessoa? Como é que eu veria isso? Então, é muito necessário que a gente tenha essa atitude íntima de procurar se conhecer através daquilo que você fala, daquilo que você é, mostra, né, daquilo que você escolhe para você, e começar a olhar para dentro. A gente está numa encarnação muito importante. Então, a gente precisa aproveitar esse tempo aqui para fazer essa transformação que vai nos levar para um passo gigantesco de poder morar num planeta, né, que não seja mais de provas e expiações, que esteja, né, nesse caminho de ser um mundo de regeneração. E então, assim, a gente deve se esforçar bastante nesse sentido. Eu acho que essa vivência deles e contando cada vida, né? Passar 300 anos numa coisa que você sabe que é errada, que você não gostaria para você, olha que critério fácil. Você gostaria que alguém te fizesse isso? Então, por que que você está fazendo isso com o outro? Né? Só que isso leva um tempo. Nós já estamos com a doutrina espírita, já sabemos que a vida continua e que somos herdeiros das nossas escolhas. Então está na hora da gente, né, mesmo que a gente, né, tenha tanto ainda a se melhorar, a gente precisa começar agora com o que dá, com o que está na nossa frente, o que está fácil de ver, e, né, seguir adiante. É isso que eu queria destacar. Sandra Oi, Teresa. posso falar? Ah, É, na realidade, quando você estava falando, lendo aquela parte da queixa e tal, e aí eu me lembrei de que a queixa pode ser um costume de um povo, porque eu me lembrei de um episódio de um programa que a Regina Casé fazia, que ela ia para os lugares e fazia lá, assim, falava com as pessoas e tal. Aí teve que ela foi a Portugal. Acho que numa cidade pequena. Aí, então, aquelas mulheres, né? Aquelas portuguesas, elas usam muito preto, né? Toda de preto, aquelas senhoras portuguesas. E elas reclamavam, assim, era um costume. Eu não sei imitar, mas era muito engraçado. Porque elas ficavam, ai, Jesus, não sei o quê e tal. Assim, sabe? Com um costume, uma maneira de ser ali. Elas ficavam assim,
sabe, sempre suspirando, sempre falando alguma coisa assim. Aí era muito engraçado. Isso eu gravei, porque isso tem muitos anos. E eu gravei aquilo que eu fiquei impressionada, que assim, é um hábito, um costume daquela área, né? Das pessoas ficarem assim, eram queixosas, sabe? Elas ficavam se queixando assim de uma coisa assim, a maneira de ser. Pode ser até um hábito, né? Será que é igual aquelas que são contratadas para chorar antigamente, né? Pode ser, só ela Tem contratar. mesmo, as Era para carpideiras, né? reclamar, pode ser, né? Mas elas ficavam assim, Estranho, mas né? todas elas tinham essa coisa É estranho do mesmo. suspirar, assim, numa maneira queixosa de ser, mas era muito engraçado, mas era a maneira delas viverem, né? Assim, elas ficavam assim o tempo todo. Eu pensou, que Mas no texto coisa aqui, horrorosa. imagina, mas o texto aqui fala que isso pode, que acaba virando um vício, porque a pessoa nem percebe, ó. Ele fala, Aqui nem era vício, era então, costume daquela, não então, sei se aí não é fica um costume no resto seu, de né? Portugal. Um hábito. Exatamente o que eu ia falar. Exatamente. A pessoa acaba nem sabendo mais, ela passa a vida só reclamando, não sabe nem o que que é ser uma pessoa alegre, de tanto que acostumou com esse comportamento, né? Vira um É, costume, vira um hábito da pessoa. E coloca aqui, a pessoa está sempre que nada está bom, tudo podia ser melhor, diferente, está sempre aquela mania. Eu conheço algumas pessoas assim, gente. Tem até duas pessoas que eu conheço do relacionamento de amizade que são exatamente isso aqui, tá? E aí não adianta você falar, eu sempre vou dar aquela. Para uma delas, né, que é minha amiga, eu falo para poder, dou uma força, né, otimismo, mas a pessoa. dependendo do dia, né? A pessoa, a pessoa quer falar. Então, assim, é uma queixa. Agora, primeira coisa, nos É um três textos. costume, Os não, três vício. textos falaram: queixas não resolvem problemas. Tá a mesma frase, os três, com palavras diferentes. A reclamação só não vai te ajudar para a solução. Então, de cara. E aqui no último ainda fala: viver se queixando ainda vai uma maneira de ampliar o sofrimento. Que aí você torna a tua prova mais dura ainda. Ah, minha vida é assim, não é que siga. Tem até um desenho daquele bichinho que falava: ó, a vida, ó, azar. A mesma coisa, não vai resolver. E você se torna naturalmente pessimista, porque aí não é só o que você está se queixando, É, mas tudo. isso é inconsciente. Eu acho que a pessoa Pois faz isso é. Mas inconsciente. Ela não aí nós vamos para o que percebe. a Sandra falou, que é importante o quê? A gente se autoconhecer, porque tem gente que ainda não percebe que está fazendo isso sem querer. Pode não fazer o dia inteiro, Ah, mas mas pode fazer de vez em quando, ou só num setor da vida, pode falar assim só da política, fala só, ou então só de uma doença, de doenças. A pessoa pode ter uma tem gente que só área. fala de doença, né? Na parte que tudo é ruim naquela área. No resto eu não reclamo. Mas tem pessoas que reclamam sempre na mesma área. Isso a gente, com certeza, É. vocês devem conhecer, tá? Então, se a pessoa sempre Sim, falando, ah, não tá assim, não ai, tá bom, tá bom. As outras coisas eles não reclamam. Aí daqui a pouco outra é da saúde. Ah, não tá bom, é hipocondríaco, tudo tá ruim da saúde, né? Tem várias pessoas, cada uma num trechinho. Então, é aqui esse alerta para que a gente preste atenção, sempre assim, vigiar seus pensamentos e sua fala, né? E a queixa, ela não vai resolver problema, e nem, especialmente, aí, como fala Emmanuel, problema de ordem evolutiva. Vai te atrasar. ai, Vai te atrasar, entendeu? E aí vem, por que que você não pode pensar assim? Né, isso aí, em vez de se queixar, não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Então, assim, vamos pegar, como fala no início Joana de Ângelo, em razão disso, toda dificuldade pode ser considerada como favor da lei divina. É uma possibilidade de você reajustar sua alma. Então, não é aquele negócio, ser tudo você, é aquela que a gente sempre fala da resignação. A resignação tem que ser ativa, ela tem que ser dinâmica, como chama a Joana. Por quê? Porque não é para você deixar tudo na vida, é assim mesmo, Deus quer. Deus não quer nada, não, gente. Quem provoca tudo é a gente já sabe. Então, Deus quer sim, você tem ali a lei de Deus para te levar para a felicidade. Você que tem que se esforçar. Então, nisso, você fica ali parado, não evolui, porque fica só com desânimo, com tristeza, tudo vendo o lado negativo da vida. E aí, outra chamada de atenção. Enquanto isso, você está desperdiçando horas. Em vez de estar trabalhando. Vai trabalhar como foi no final, vai trabalhar no bem, que aí você não tem tempo para reclamar. Entende? A queixa ela é como se fosse uma rebeldia, uma insubordinação. E em vez de você ficar fugindo da dor,
Vai lá, porque vai voltar. Não adianta, você pode agora, ou então você reclama aqui agora, vai continuar. Então, serenamente, né, aceitar isso, confiante, tolerando aquelas coisas. Porque essa queixa, ela sempre cria pessimismo e estimula a ociosidade. Isso está perfeito. Então, foram várias faladas aqui, porque em relação a que ele nem falou que ele estava se queixando muito, né? Porque, na verdade, estava falando. Isso aqui foi a irmã Angélica que ficou falando do Argos, mas foi nesse sentido, para a gente prestar atenção também e não entrar nessas histórias de se queixar. E a outra, que também é a história das pessoas que até também a Sandra comentou. Então, aí a gente vê aqui que tem duas, até fiz um resuminho aqui, tem duas épocas de encarnação que a da irmã falou, uma no século XV, lá em Boêmia, Praga, por volta de 1400. O Argos e o Maurício, amigos, eram sigismundistas, e a Áurea, casada em segredo, aí é confuso, com o Felipe, que ainda não apareceu, e eu não vou dar spoiler, mas já estou quase contando que esse Felipe é um fator especial que está presente com eles aí, na verdade, está junto do Argos, e aí ele era russita. Aí, assim, o cara já gostava da menina, o cara casado, né, que ia casar ainda ela, ainda do partido contrário dele, era Rocido, então aí vai ele e o Maurício armam para levar o Felipe para um canto e ele é apunhalado traiçoeiramente, e quem mata ele é o Argos, tá? Maurício armou junto, mas quem matou mesmo foi o Argos. Bom, mas só que a Aura contou para o Maurício era amigo dela naquela época, e aí eles armaram a cilada. Vamos para agora para o século XIX, que é antes dessa. Eles ainda estão os três juntos nessa outra vez. Antes de agora, no século XIX, em Nimes, na França, 1815, Argos e Maurício juntos de novo, católicos daquela turma que com ódio contra os protestantes. E aí existe uma chacina, um massacre lá em 1815. E aí, não sei se foi nesse massacre, não deu para entender, deu a entender que teve massacre. E Filipe era protestante, também tomba na mesma situação. Também não fala que foi ele que matou o Felipe, mas deve ter articulado para que ele fosse morrer naquela situação. E a Áurea, nessa de 1815, não estava com eles, nem perto de nenhum deles. Ela estava tombando em outros vícios, lá na parte, né, fazendo traições e coisa e tal. E agora, nessa existência, como é que tá? A Áurea é casada com Argos e o Maurício apareceu agora na história, não vai falar muita coisa dele mais, que ele dá entender, fala que ele é um amigo da Áurea, vai aparecer agora no texto, tá? Vou ler para vocês. Ele é um amigo que ela conhece, aí que ela nessa conversinha lá no plano espiritual, ela olha para ele já, agora percebendo que ele era um amigo, mas que ela tinha umas sensações estranhas com ele. Só que a gente dá para perceber que ele é um amigo que se mete com drogas, então não é um amigo do meio espírita, né? Tem mais alguma coisa para comentar? Que senão eu continuo o texto aqui para a gente comentar mais depois. Já tem bastante tempo. Então, vamos comentando. Deixa eu botar o texto no lugar que eu tirei. Pronto. Vamos comentando. Share. Abriu aí? Nem vi. Acho que abriu, né? Então, aí agora passamos para a pausa da irmã Angélica, conversando com eles ali, para que todo mundo, especialmente os envolvidos nos acontecimentos, pudessem recordar-se e compreender a magnitude do momento, bem como da oportunidade que lhes era concedida para reparação, reequilíbrio e felicidade. E aí o Miranda vai falar. Percebi que cada um dos envolvidos, na sucessão de ocorrências que estavam acontecendo ali, né, apresentava reação diversa. Ele ficou percebendo. A Áurea mostrou-se indisposta neste momento à presença de Argos. Quer que começou a botar o passado dele, né? Os podres do passado, e aí mostrou que né, é ele que matou o outro. Aí ela já ficou olhando para ele como que magoada. E desferindo um olhar de surpresa e desconfiança em relação a Maurício, de quem se recordava na atual existência, nele identificando um amigo em relação a quem mantinha sentimentos contraditórios, difíceis de ser explicados. Ele já foi amigo dela naquela de 1400 e pouco, né? Bom, Argos parecia mais irritado. E diante da narrativa que o afligia, que deu para mostrar que ele estava com bastante culpa, né, no cartório, passou a tossir, denotando a sensação de dores que foram atendidas pelo amigo Bernardo. Maurício, por sua vez, chorava, demonstrando estranha contração na face.
A irmã Angélica continuou esclarecendo, dominando a situação com serenidade e profundo conhecimento de causa. Esta reencarnação é-lhes valiosa, importante e muito decisiva no fenômeno da evolução dos queridos amigos, a quem amamos na condição de filhos do sentimento espiritual. Não é por acaso que renasce sob o manto da fé espírita, de certo modo, legatária dos ideais de John Hus. E aí eu deixo uma observação aqui que a gente vai ver mais tarde, que alguns espíritos afirmam que Kardec é uma reencarnação de John Hus. Então, no passado era John Hus, e depois teve Kardec vem para reforçar o que o John Hus fez no passado. Depois eu conto mais historinhas sobre isso. Bom, aí a irmã continua falando, tá? Que teria que esse manto, a fé espírita, que iria ajudar. E aí ela vem trazer essa importância. A conduta religiosa ser-lhe-ás o abrigo de defesa e o campo de crescimento, a escola de reeducação e o hospital de refazimento. Seus ensinos dar-lhes-ão as forças para a liberdade e contribuirão para que possam melhor resgatar os delitos antigos, através, simultaneamente, do bem que possam espalhar e da caridade que desejem distender a muitas das antigas vítimas que virão em busca do pão da amizade e do teto de apoio. Então, a gente pode reparar que toda hora ela repete que é esses irmãos que estão ali, que estão, pode estar encarnado ou não, que falam, as antigas vítimas deles, e aí seria, né, em relação também a essa história das guerras, né, porque eles instigando a guerra ali, muitas pessoas né, foram tombando na guerra por culpa da parte, vamos dizer, que eles acusavam, né, e apontavam as pessoas, e aí tem essas antigas vítimas que eles vão ter que ajudar. E aí ela continua, irmã. Por enquanto, nosso Maurício foge de si mesmo pelos caminhos de uma filosofia infeliz, que seria do nadaísmo, né? Nada, o mundo morreu, acabou, nada, o mundo é feito de nada, então é essa filosofia que ela quer dizer. Que varre a terra neste momento e perturba as mentes moças, no qual ele se anestesia sem encontrar a paz. Inclusive, está se drogando porque não está encontrando a paz. Como a justiça do Pai é feita de amor e misericórdia, dia virá em que se lhe abrirão as portas da doutrina espírita, atraindo e oferecendo-lhe os preciosos meios para a edificação de si próprio e a libertação dos que lhe compartem por lei a convivência psíquica. Aqui está o grande momento, o instante magno para a valorização de todo o esforço que estamos empreendendo em favor dos queridos filhos. Então, eles estão ali mostrando que eles estão empreendendo esforços para ajudar. Então, no mínimo, eles tinham que levar isso em conta, né? Indispensável que se armem de fé e de ação, de modo a não reincidirem nas mesmas lamentáveis fraquezas, revivendo posições falsas, insustentáveis, com os derivativos da ociosidade e da insensatez. O trabalho contínuo, mesmo um pouco além dos chamados limites das forças, será o meio de conquistarem valor e elevação pessoal. Na convivência e no exercício da caridade para com os filhos do Calvário. Então, ela fala aqui que mesmo que vai pedir um trabalho até além do chamado limite das forças, porque, né, tu vê que né, o árbitro está ali doente, tudo, mesmo assim, lógico que não é para se matar, porque se trabalhando, mas vão ter que se dedicar bastante. Suas vidas não lhes pertencem, senão a vida, que seria a vida, né, maior, né? Como, aliás, acontece com todos nós. Preencham as suas horas com as dádivas do amor-ação, a fim de que a hora vazia não os surpreenda em novos planos de negacear antes o dever com acumpliciamentos perigosos, sobre as insistências dos que lhes padeceram a arrogância e não esquecer os sofrimentos experimentados. Então, também, mais uma vez aqui, a colocação que se eles não prestarem atenção a essa hora vazia, vai ter a insistência dos irmãos, desencarnados especialmente, que estão ali, que padeceram a arrogância e não esqueceram os sofrimentos experimentados. Tá? E aí o Miranda fala que pode notar lágrimas nos olhos da nobre entidade, que se calou por momentos,
terminando com o vigoroso apelo: filhos, meditem. Os encontros e os reencontros com outras almas queridas ou não, no caminho do futuro, definirão os seus rumos. Jesus ou o mundo? A opção é pessoal, intransferível. E os efeitos, ou seja, as consequências disso tudo, igualmente surgirão na pauta da economia moral de cada um. Aproveitem o tempo e vigiem. Os sofredores buscarão a sua convivência. Não se furtem aos pares de hoje, muitos dos quais já estiveram ao lado de vocês, envergando ricas indumentárias, agora em trapos. Não se enganem com as aparências, nem com as frivolidades do jogo das ilusões. Há muito que fazer em favor de vocês mesmos e que outros não podem realizar. Jesus é o nosso modelo. Sigam-lhe os exemplos de amor e mansidão, envolvendo-se com as forças da austeridade do dever e a nobreza da humildade, que lhes darão a garantia do triunfo no serviço renovador da caridade. Calando-se, abraçou os três amigos e, acrescentando outras advertências mais íntimas, dirigiu-nos palavras animadoras e foi atender outros grupos. Doutor Lustosa nos informou que era chegado o momento de retornarmos com Argos e Áurea, enquanto Maurício é conduzido ao grupo com o qual se fizera presente à reunião. Eu não conseguia silenciar a mente, fala Miranda, num misto de gratidão e prece. A verdade é que havia material para acuradas reflexões. Ele falou de novo no capítulo anterior, né? Que eu esperava incorporar ao meu dia a dia futuro. Então vamos para os comentários aqui. Em relação a Kardec ser uma reencarnação de John Hus. Nessa página Consolador aqui, que eu vou deixar, depois se vocês quiserem ler, tem um monte de história, conta as coisas dessa época e tudo, John Hus e tudo, e vai aparecer também esses trechinhos que eu vou colocar aqui agora. Então, através da revelação dos espíritos Humberto de Campos, por Chico Xavier, e Viana de Carvalho, por Divaldo Franco, sabemos que Kardec, na época da Reforma Protestante, fora o reformador tcheco, Jan Hus, ou John Hus, né? Que nasceu em 1369 e foi até 1415. Jan Hus viveu no século XV. Foi discípulo de Wycliffe, que é também falado que esse Wycliffe é o de Leon Denis. O Leon Denis depois vai ser ao contrário, né? Primeiro veio Kardec, depois veio Leon Denis. Dessa época, o Leon Denis veio primeiro, que começou a estudar a Bíblia e tudo, foi que abriu a mente para poder traduzir a Bíblia, e Jan Hus vem depois. Então, eles foram os que detonaram, no caso, o Wycliffe, um dos que detonaram a reforma, que abalaria os alicerces da igreja. As prédicas de Jan Hus na Capela de Praga, na Boêmia, primavam sempre pela clareza, pela lógica, pela argumentação, combatendo os desmandos da igreja e a imoralidade da venda das indulgências. Numa trama torpe, o cardeal Sigismundo também, o convida para um concílio, e ele foi. Era uma armadilha. Foi preso e condenado à fogueira. Antes de morrer, porém, corajosamente, ele afirma os seus carrachos. Hoje assais o pato, que é o significado de rua assim. Mas amanhã virá um cisne de luz, que voará tão alto que vossas labaredas não o alcançarão. E aqui fala que é a premonição da sua futura reencarnação, como codificador do Espiritismo. Com o martírio, Jean Rus candidata-se a uma missão maior ainda. Então vamos ver o que é o trecho que o Humberto de Campos falou. O Espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, e uma mensagem publicada na revista Reformador, em setembro de 1978, narra que o Espírito de Jean Rus recebeu instruções de Jesus antes de retornar ao plano físico. E foi o seguinte: não serás portador de invenções novas. Não te deterás no problema de comodidade material à civilização. Porque nessa época tinha muitas invenções, né? Estavam inventando várias coisas que foram trazendo comodidade para as pessoas, né? Então, foi bem nessa época aí que o Jean Rus estava, né? Começaram. E aí ele fala que não ia fazer nada disso, não ia ter invenção nova, não ia trazer comodidade, nem receberás a mordomia do dinheiro ou de autoridade temporal. Mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. É indispensável estabelecer providências que amparem a fé, perseverando os tesouros religiosos da criatura,
Confie-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humildade, da humanidade. O evangelho de amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não espere os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Vou passar aqui para o restinho da história, depois a gente passa do outro assunto, que se eu achei que não ia dar tempo, vai dar. Então, só para fechar aqui, para entender melhor essa época, o termo Hussita define o movimento reformador e revolucionário, né? O nome vem do teólogo Jan Hus, que tem outra data de nascimento, é diferente. No Concílio de Constança, em 1415, as ideias de Jan Hus foram condenadas, e aí, por isso, ele foi, em 6 de julho, foi queimado vivo por heresia contra as doutrinas da Igreja Católica. Ele estava falando sobre a indulgência e tudo, e nesse caso, eles acharam que ele estava sendo herege, né? Então, o movimento hussita assumiu um caráter revolucionário imediatamente depois da morte dele, da notícia ter chegado a Praga. Os cavaleiros e os nobres da Boêmia, descontentes com a Igreja Católica, enviaram ao Concílio de Constança um protesto. E aí eles comentam aqui que em setembro de 1415, conhecido como Protestatio Bohemorum, o qual condenava a execução de Hus, numa linguagem clara e forte. Aí começaram a mandar reclamações. E aí tá colocando no texto, está falando que aí que parece que vem também o termo de protestante, né? Que depois desse documento. E a atitude de Sigismundo, rei dos Romanos, aquele imperador, que enviou, aí veio que ele envia cartas de ameaça a esses boêmios, declarando que ele trataria de afogar todos os seguidores de John Wycliffe e John Hus. Irritou fortemente a população. E por isso que foi aquela determinante para poder começar a guerra entre eles, né? Ele ia afogar, porque a história né, de afogar no sentido de cuidar também do ganso, né? Bom, a conduta religiosa, agora é outro assunto. Então vamos pegar um pedacinho que a irmã Angélica vai falar que a conduta religiosa ser-lhe-ás o abrigo de defesa e o campo de crescimento, a escola de reeducação e o hospital de refazimento. Eles receberam nessa reencarnação, nessa existência, a vantagem de estar ali com acesso à doutrina espírita. Eles eram do grupo de jovens, se vocês lembram isso. Ou seja, estão ali em contato desde novos. Aí, o comentário que foi feito na live é que a benfeitora destaca a importância do vínculo da religião. Sempre. Não é só para eles, para todos. Que seria capaz de apresentar os mecanismos para a submissão aos sofrimentos da vida. E aqui ele comenta em religião, porque a pessoa que está ligada a uma religião, ela sempre vai ter, né, uma aceitação melhor em relação à fé, né, aquele lance de ter a certeza, que a fé em Deus e a confiança. Então, nisso, eles colocaram aqui que ela destacou essa importância do vínculo da religião. Enquanto isso, o Maurício está vinculado a uma filosofia de vida que estimula a negatividade, né? Ó, nadaísmo prejudicando sua existência. E aí também trouxeram uma referência, está na Revista Espírita de fevereiro de 1862. Deixa eu ver que é uma espírita, eu não peguei. Bom, então aí, depois eu tenho que achar o nome do espírito, mas estava lá e vem. Lamentai os que acreditam no nada após a morte. Gente, é desde 1862, para a gente lamentar. Pois para eles, o mal presente não tem compensação. O incrédulo infeliz é como o doente que não espera a cura. Ao contrário, o espírito é como aquele que, doente hoje, sabe que amanhã estará curado. A natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Ora, isso não é possível se somos distraídos pelas discussões e pela expressão de sentimentos malévolos. Se houver fraternidade, não haverá sentimentos malévolos. Mas não pode haver fraternidade com egoístas, ambiciosos e orgulhosos. Com orgulhosos que se chocam, se ferem por tudo, né? Com ambiciosos que se desiludem, que não têm a supremacia. Quando não tem supremacia? É a turma que se melindra, né? Com egoístas que só pensam em si mesmos. A cisânia não tardará a ser introduzida. E daí vem a dissolução. É o que queriam nossos inimigos. E é o que tentarão fazer. Bom, agora eu lembrei que esse texto aqui é de Kardec mesmo. Reconhecei, pois, o verdadeiro espírita pela prática da caridade em pensamentos, palavras e atos,
e dizei a vós mesmos que aquele que em sua alma nutre sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja e de ciúme, mente para si mesmo, se pretende compreender e praticar o Espiritismo. Eu acho que nós já comentamos esse trechinho em algum outro capítulo. Eu lembro direitinho dessas palavras. Bom, Kardec continuou, devo ainda assinalar outra tática dos nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral. E aí, fazendo o quê? Fazendo com que eles abordem questões que não são de sua alçada e que, a justo título, poderiam despertar suscetibilidades e desconfianças. Tá? Ele vai comentar aqui que quando está tratando da doutrina, está no centro espírita e lidando com a doutrina, a gente não tem que cair na armadilha. De quê? Não vos deixeis cair na armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quando se refere à política e a questões irritantes. Então, reunião espírita, ou centro espírita, ou quando a gente está lidando com a nossa com a doutrina, com o nosso, né, estudando, isso aí, não tem que se falar em política, ficar discutindo em partidos políticos, é questões irritantes, seja lá qual for, porque nisso você cai na armadilha. O que que acontece? Você baixa a sua vibração. É a hora que, para eles, é a festa. Então, a tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém terá nada a objetar à moral. Então, a moral tem que manter o tempo todo, comentar como se faz para renovar, renovação íntima, né? Manter a moral do Cristo. Quando você não vai objetar a moral, porque quando a moral é boa, né? Quando esta for boa. Então, procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. O essencial é conversar sobre isso. Por isso que lá no começo também foi colocado que eles estavam conversando conversas edificantes, porque nós temos que conversar, especialmente, lógico, quando nós estivermos dentro dos nossos momentos de prática espírita, estudo, e dentro do centro, estiver estudando coisas que sejam da parte de elevar a moral, tá? Então, aqui terminou, esse finalzinho eu já li, e agora nós vamos passar para os comentários. Temos bastante tempo aí, gente. Pode comentar à vontade, ou perguntar. Essa mudança, nessa reforma íntima, ela requer da gente um- uma vontade, né, diária. Cada vez que a gente. Porque isso é o autoconhecimento, né? É a gente se renovar, a gente entender que a gente precisa mudar aquilo que. Primeiro precisamos reconhecer, né, que a gente está fazendo alguma coisa errada. Depois, partindo dali, a gente fazer algo para melhorar, né? Então, primeiro, isso é um exercício diário, né? De anos e anos, para que a gente possa se modificar, né? A gente sempre fala isso, né? Que não é fácil, a gente sempre diz, mas é aquilo, parece até que a gente está se lamentando, então a gente também tem que sair dessa vibração, né? E fazer a nossa parte. Então, assim, leituras, bons filmes, né? E a religiosidade também ajuda muito, mas mesmo aquele que não se interessa muito por religiosidade, está dentro aí da proposta da reforma, né? Porque só que aí eu acho que a coisa vai levando até para isso, mas nos reformarmos, né? É um exercício diário e constante. É como mudar um hábito, né? Mudar o hábito requer que a gente faça um grande sacrifício, muitas vezes, né? Então, a reforma íntima é assim, pra gente, por exemplo, vou dar o exemplo da financeiro. Quando a gente gasta, a gente tem o costume de gastar muito. Então, para você mudar isso, vai levar um tempo, não é da noite para o dia. Você vai fazendo novas, você vai ter que mudar a forma como você lida com o dinheiro, mudar os hábitos. É a mesma coisa no todo, né? Isso é uma parte da reforma íntima também, né? É isso. Volto a dizer, é difícil.
A gente sabe que é difícil, mas estamos com esse objetivo. Quando a gente vem para o mundo de expiações de provas, é com esse objetivo, de fazer a nossa melhora, né? Fazer a nossa mudança, fazer o bem, seguir a Jesus, né? Seguir o seu evangelho, seguir, amar, fazer a caridade. E é isso. Fala, Bia. Achei interessante, né, Su? Do João Hu ser uma das encarnações do Kardec, né? Achei muito interessante essa informação. E acho que essa encarnação dele foi bem um alicerce, né? Para depois ele vir como o codificador da doutrina, né? Você vê, né? Ele passa por um martírio, né? Queimado na fogueira e com aquela fé inabalável, né? Fala, queima o pato hoje, mas o cisne vem amanhã, né? Então, justamente essa previsão da futura encarnação dele como Kardec, né? Achei muito interessante isso. Né? E já ele com aquele alicerce espiritual já praticamente enraizado, né? Então já E teve ele, toda a base para ele ser Kardec, né? ele na época dele, ele foi justamente que ele mudou tudo, né? Porque não podia, não se lia, ninguém lia a Bíblia, nada, e lendo a Bíblia, ele percebeu que Uhum, não era nada daquilo que Jesus falava, não tinha que cobrar indulgência, não tinha que... exatamente. Trocou tudo, então E ele quis, ele clareou. resgatando o cristianismo, né, Exatamente. inicial, né? Ele resgatou naquela época e agora depois ele vem para resgatar novamente, trazer o cristianismo redivivo. É, isso aí tem gente que acha que não é, mas a maioria é colocado como se fosse todo mundo mais aceitando, né? Que ninguém nunca pode provar nada. Não falou John Hus, tem encarnado, né? Não botou ali que era Kardec, veio assim. Não teve essa mensagem, mas toda a mensagem está dando a entender que é isso, né? Sandra Pereira. Uhum, Ainda sobre essa questão, quando eu fiz o curso do Céu e Inferno, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre Allan Kardec, sobre o Hippolyte, né? Então, fiz uma pesquisa, eu nem consegui ler todos os livros que eu comprei sobre ele, mas eu fiz uma pesquisa muito grande e um estudo profundo. É, Kardec sabia dessa informação, né, de que ele tinha sido o Jan Hus, inclusive porque eles tinham tido o mesmo tipo de trabalho. Também o Jan Hus, ele, na língua dele, ele fez tipo um compêndio, né, explicando melhor como é que se conjugava verbo, essas coisas, assim como Kardec fez na França, né, no tempo dele. Então, vários paralelos existem na vida desses dois. Tá? Eu não, infelizmente, apesar do trabalho, desse estudo todo, eu não consegui me lembrar qual é o livro que tem isso, mas eu posso depois disponibilizar até o trabalho, né? Ah, pode Que eu mandar para gente que eu boto no grupo. Uhum. É bem interessante. Ele aceitava que tinha sido duas pessoas, né? O Allan Kardec, que é uma figura, né, bem anterior, e o John Hus. É, Muito tem interessante. na internet, se você procurar, e eu não sei se esse link que eu mandei, que eu li nele, porque tinha tanta coisa, fala assim, eles eram parecidos nisso, já botam todas as coisas que eles são, as personalidades, apesar que a gente sabe que a personalidade não é totalmente igual, né? Porque cada existência você vai ter, vamos dizer, uma personalidade, mas vai ter sempre uma coisa em comum, e eles botaram várias colocações, e foi essa história também de escrever, de fazer os mesmos trabalhos, é uma coisa assim. É assim, tá? E se você leu também que Kardec aceitava, eu não achei essa informação. Eu sei que tem, mas aí eu quero colocar, sempre deixar aqui sempre uma fresta, porque vamos dizer que eu estou sendo radical e eu não quero, nunca estar aqui generalizando nada e radicalizando. Mas eu sei que realmente está lógico, né? Para a gente é muito lógico que é ele mesmo, que é Kardec. Comentando aqui agora uns trechinhos da nossa, vamos dizer que a irmã estava falando do Argos, mas vamos trazer para nós, porque a gente está aqui para isso, né? Basear no exemplo deles, para ver o que a gente pode aproveitar na nossa vida. Tá? Ela fala, e para todos nós, essa reencarnação é valiosa, importante e muito decisiva no fenômeno da evolução, da nossa evolução. E não é por acaso
que ela fala que eles renasceram na fé espírita. No nosso caso, não é por acaso que estamos aqui estudando a doutrina espírita, que é para que a gente possa cada vez mais tomar consciência e aproveitar essa reencarnação como a gente tem que aproveitar. Então, aí, essa conduta religiosa também é defesa para nós. É um campo de crescimento, como Paulo falou para ele. É uma escola de reeducação, olha a renovação íntima aí. Vamos ter que nos reeducar. Nós temos vários hábitos, e tem hábitos milenares que não saem de uma hora para outra. A gente tem que primeiro perceber, e aí com a consciência mais ter uma percepção maior, uma consciência mais ampliada, com os estudos também, a gente consegue perceber isso aqui não é de Deus, quero falar desse jeito. Isso aqui não está na lei de Deus. Isso aqui, a gente percebe que nós estamos agindo de uma maneira que a gente agora tem consciência. Daí, com isso, fala a escola de reeducação e o hospital de refazimento. Muitas vezes vai acontecer da gente ter algumas fases de hospital, que aí só ali a gente vai reparar, né? Como o caso dele aí com a tuberculose, que ele está reparando lá porque teve lá essa prova para enfrentar, essa expiação ou prova, a gente não sabe, mas de qualquer maneira, isso tudo que ela falou para ele também serve para nós. Então, esses ensinos vai dar força para a liberdade e vai ajudar a gente melhor a resgatar os nossos delitos antigos, seja aquele qual forem, que nós estamos lotados também para trás, a gente não tem noção, né? A gente sabe. E aí sempre ficar preparado, porque a gente também tem que espalhar a caridade para toda pessoa que aparecer. A gente não sabe se é a nossa antiga vítima ou se a gente vai servir para ajudar aquela pessoa de uma forma que nessa caridade a gente vai aumentar mesmo para nossa, né, nosso próprio, como ele fala aqui, para o seu próprio bem. Então, aí, o que que acontece? Esse momento, ela coloca, é um instante magno para valorizar o esforço que estão empreendendo em favor deles. E aí nós temos que entender que também tem um grupo, não é só um, não é só nosso mentor, né, o anjo da guarda. Sempre tem um mentor, tem uns amigos espirituais, tem um pessoal que ficou lá orando porque para que a gente possa fazer uma boa reencarnação, estão de lá nos olhando. Então, assim, tem um grupo que está fazendo um esforço. Então, nós temos que prestar atenção para valorizar esse esforço. Também, nós já comentamos isso aqui em outros capítulos. Imagina que tem gente que esperando que a gente faça o correto, né? Então, a gente, cada tropeçada que a gente dava, de novo, coitadinho, a gente fica nessa. E aí ele já fica, eu imagino, gente, o que é ser um mentor. Não tenho a mínima vontade de ser mentor de nenhum encarnado depois que desencarnar. Eu quero cuidar de desencarnado, fazer qualquer coisa, mas não quero ser mentora de encarnado, não, porque deve ser muito, muito triste o tempo todo a gente ficar ali sofrendo por causa disso. Mas vai ser o que Deus quiser mesmo, né? O trabalho, aí fala, contínuo, a gente tem que estar lembrando que o trabalho, toda é, atividade é útil. Não tem que ser só trabalho que a gente estiver lá no centro espírita. Qualquer trabalho útil, mesmo até o trabalho a gente lidar na nossa casa, dentro da nossa família, trabalho nosso que a gente também está fazendo lá, dentro do nosso trabalho, para quem trabalha e está ainda se esforçando para trabalhar, e você está lidando com seus amigos do trabalho, você também está se empenhando em que as coisas se resolvam com todo esforço seu, né? Falei, mais uma segunda-feira, lá vem final de semana, sextou. O pessoal está sempre reclamando a história, está sempre reclamando que aí é final de semana, daqui a pouco voltou na segunda. Então tem isso, hoje em dia, se a gente parar para ver, né, como está essa história do nadaísmo misturado a esse materialismo e essa vontade de ter que aproveitar a vida, porque a vida é curta e você tem que ser feliz, e aí cai nessa energia que não vai te levar a esses pensamentos que a gente está tendo aqui. Por quê? Porque sempre vai reclamar do trabalho, eu quero ficar só na boa vida. Não, não é isso que esperam da gente, tá? Então, lamento informar que o trabalho está aqui e vai continuar mais ainda do outro lado para a gente passar para lá. Se alguém aqui ainda não sabe. Mas aí ele fala, eu achei interessante esse pedaço. Suas vidas não lhes pertencem, senão a vida, como aliás acontece com todos nós. E aí a gente parar para pensar, nossa vida não nos pertence? Como assim? Claro, porque a nossa vida pertence à evolução que a gente vai fazendo na direção de Deus, mas porque nós vamos estar sempre cuidando e servindo e ajudando o próximo, fazendo ao próximo o que a gente quer que faça para a gente, né? Aquela lei áurea, né, que eles chamam, e com isso ela fala, preencham as suas horas vazias, as suas horas com as dádivas de um amor-ação.
Então, para quem tem algum tempo que possa se empregar em trabalhos, no bem, de voluntário, seja qual for o tipo de voluntário, vai lá, acha, gente, tem vários, tem sites, né, aí aqui para gente no Rio, tem sites, sei lá, Rio Voluntário, tem uns 2 ou 3 sites. Você entra e você escolhe o tipo de voluntariado que você quer fazer, até dentro de casa. Até para trabalhar no computador, ajudando pessoas, dando aula, muita coisa. A pessoa, eu não sei o que é que eu posso fazer. Tem muita coisa sim. Então, você pode sair de casa, dedicar seu tempo saindo e fazendo os serviços na prática, como também pode fazer de casa, e aí é só procurar que você vai achar. Vai aparecer, é só a gente se procurar, né? E aí ela fala, filhos, meditem os encontros e reencontros com outras almas, queridas ou não, dos caminhos do futuro definiram seus rumos. E a mesma coisa para a gente. A opção é pessoal, intransferível. Só nós podemos mudar a nossa vida, ajudar na nossa evolução. Então, se a gente não estiver meditando, como ela fala, vigiando, nós não vamos, todo mundo que aparecer, não aguento mais essa pessoa aqui para perturbar minha vida, ou eu não aguento em casa isso e isso. Parar para pensar que se a gente está ali passando por aquilo, tem uma lição ali para a gente aprender, né? Os sofredores buscarão a sua convivência. Não se furtem. Então, não se engane com as aparências, nem frivolidade do que do dia a dia de hoje, dessa vida de hoje. Sigam os exemplos de Jesus, que é o nosso modelo. Então, terminando a reunião, ela traz esse reforço, que é o que a gente sempre fala aqui. Não é só para eles que estão lá no romance, não. Para todos nós. Sandra quer falar de novo? Sim, só um minutinho. Eu consegui ver o nome do livro onde eu achei essa referência. Chama Allan Kardec, O Druida Reencarnado. E.C. Monteiro. A editora é EME. Então, isso foi em 2013, gente, que eu fiz esse trabalho. Então, eu não ia lembrar disso, né? Esse livro não é assim tão, né, tão divulgado, mas ali ele conta que essa era a outra reencarnação que Kardec achava que realmente tinha acontecido. Ele não fala isso em obras póstumas, mas esse autor tem outras fontes. Estou vendo aqui na internet que eu estou achando que é capaz de ter até ele no PDF. Sim, deve ter. É. Deixa eu ver essa Eu edição achei aqui. aqui, mas ele está pedindo. Eu achei que é um site que eu uso, que a gente pede o PDF, e aí ele pede que você envie 5 PDFs, no caso, né? E aí eu Sim. costumo enviar uns que eu ganho, que eu recebo aqui de bibliografia do Espírita, mando sempre. Então eu vou tentar, depois se eu conseguir, eu anotei aqui o nome, se eu conseguir, eu até mando para o grupo, para quem quiser ver pelo PDF, tá bom? Uhum. Eu já deixei separado De aqui. 2008. Essa edição que eu tenho é de 2008. Aqui eu não vi a edição, mas eu Não é achei que tão eu vi que era antiga, não. editora M, M-E, né? É mesmo. E aí eu tenho um PDF dele, mas vou ter que mandar os PDFs. Depois eu vejo, faço e mando para o grupo. É bom ter. Uhum. É. Eu escutei, foi hoje, foi ontem, ou foi hoje, foi ontem. Foi ontem. Eu assisto a Rádio Rio de Janeiro, segundas e terças, meio-dia, até da parte da tarde, sempre assisto, que esses programas de segunda e terça, meio-dia, são ótimos. E aí, indico para vocês que é uma rádio que traz muita coisa. Tem alguns programas que talvez não interessem muito, mas segunda e terça, meio-dia, de meio-dia às 2, e na terça, de 2 às 4, ainda tem o pessoal do Lar de Tereza ainda, que eu também assisto sempre. Aí eu gosto de ver eles lá, o João Aparecido, a Terezinha e o Alexandre Santana, e aí eu também assisto na terça. Mas de ontem, a Berenice, que é da rádio, ela falou sobre um livro que eu baixei, que eu posso mandar para vocês também, chama Eustáquio, que vai trazer as reencarnações, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, vai trazer as reencarnações de vários anos de um espírito, vai contar essas encarnações dele, mas assim, história desde lá na época de início, né? Fala que logo que ele não vai contar da época do antes, nominal. São 15 séculos, se não me engano.
E aí, não, 1.500 anos, 15 séculos, 1.500 anos dele, e contando como é que vai de uma para outra, e você vai vendo aquela sequência de evolução do espírito nas reencarnações. Eu, infelizmente, eu não gosto de ler no computador, mas hoje comecei até a ler aqui, já está lá no capítulo 5 por aí. É interessante mesmo, vai contando rapidamente, não vai ficar contando tudo da vida da pessoa, conta o básico, que ele estava na guerra, que ele era cruel, coisa e tal, aí ele desencarna, fica perdido lá no meio. Então, essas etapas, o Caibá chuta o que está sendo o espírito, e tem esse médium que psicografa os textos dele. Aí eu vou botar para vocês, porque é interessante, se vocês quiserem ver, que é mais ou menos o que eu estou tentando fazer. Quer dizer, na verdade, vou tentando fazer, que eu vou fazer isso quando eu tiver mais tempo um pouquinho, sobre a vida da Ivone Pereira, que começa lá antes de Cristo. Tem lá a vida dela, a primeira como dançarina, e vem passando, nós temos a sequência dos romances, né? E aí quem lê os romances, você vai vendo a sequência do espírito caminhando, caminhando e tropeçando. E ela vai tropeçando até chegar agora na última. Nessa que ele fala, foi Ivone, ou seja, desde antes de Cristo até agora, em 1900 e pouco, ela, né? 1900 que ela encarnou, ela ainda tropeçando. Então, mas interessantíssima a história. Eu quero ver se eu faço um resumo, porque eu consegui ver o livro que está falando da história dela, não sei se é Leila, que vai contar um resuminho, e aí depois eu vou estou lendo agora, relendo, que eu já li as histórias dela. Então também para a gente olhar como é que é a sequência, porque ninguém vai mudar, como nós estamos comentando, de uma encarnação para outra, ninguém vai virar espírito superior, entendeu? De uma encarnação para outra. Então o que que acontece? Você, estou vendo que a Sandra botou aqui Luminares Tchecos, também quer conseguir o PDF. Vou procurar esse daqui. Eu tenho que anotar aqui, porque esse aí eu não anotei. Então, aí o que que acontece? Essa sequência dos espíritos, a gente vendo no outro, o que pode ter acontecido com a gente, para pior ou para melhor, que não pode falar também que a gente foi tão ruim quanto aquele, mas também a gente sabe que se a gente está aqui ainda, nós não fomos, né, não estamos lá evoluída para estar morando na morada nova, nem no próprio, nem no nosso lar que está aqui no umbral, a gente pode não ter morado. Então, isso aí é a experiência deles. Sempre lembrar que nós estamos aqui estudando esses livros para prestar atenção como funciona a lei, né? A lei de Deus, a justiça, a misericórdia de Deus pela reencarnação, que é a prova da justiça divina. Porque sem reencarnação, não sei como é que a pessoa consegue achar que existe bondade. Porque era o que eu me questionava desde pequeno, algumas coisas aconteceram, eu falava, mas Deus é bom, mas por que que aconteceu isso? Que todo mundo pergunta, né? E aí, só com a reencarnação, com toda a explicação, é que acabaram as minhas dúvidas, porque aí clareou. Eu falei, olha, para mim, eu já achei a verdade, para mim, o que interessa já está ali. Agora, lógico, vou aprofundar cada vez mais, mas eu já estou satisfeita do que eu já aprendi, porque tirou aquelas dúvidas horríveis que eu tinha, e agora eu sei como funciona, eu sei que as leis de Deus estão na nossa consciência, então nós temos que cavucar mais fundo, buscar, trazer isso para a consciência consciente, tá? Para estar mais consciente, com a percepção apurada, porque quando a gente consegue ficar com isso bem claro, a gente já não fica, né? Você não fica caindo nesse vai e vem, nesse erro, não erro, toda hora. Você cai, mas não fica toda hora, que você vai perceber que quando você está começando a reagir. Nós temos que aprender a agir, não é reagir. Reagir, está sempre reagindo, aí já estamos caindo para o lado primitivo. Aí volta lá para a época do animal, que ficava com raivinha, que ficava saía jogando tudo pro alto. A gente tem que pegar e agir. Então tem que agir, aí como eu falo que amor, ação, a ação é feita dentro do amor. Vamos seguindo em frente, mas com essa consciência. E aos pouquinhos, gente, não adianta. Tem gente aí que está 2.000 anos, nós também devemos estar, daí para mais. Então, vamos tomando consciência e preparando para que a gente possa fazer um futuro melhor, né? Sair dessa daqui melhor do que a gente entrou. 7 minutinhos, se alguém for falar alguma coisa ou perguntar, fale que a gente já vai terminando. Quem quer falar alguma coisa? Se ninguém falar, a Carla já entra fazendo a oração final, né? Vamos lá então, Carlinhos. Vamos. Jesus amado, agradecemos por mais essa noite de estudos, que cada vez clareiam mais os nossos pensamentos,
cada vez nos enriquece mais e nos orienta para uma nova vida. Muito obrigada, Jesus. Que Deus abençoe esses espíritos maravilhosos que vêm trazendo essas mensagens tão importantes para a gente e que nós possamos usufruir, que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos nos nossos dias. Até a próxima semana, quando a gente vai receber mais um pouco dessas palavras maravilhosas do nosso querido, dos nossos queridos. Que assim seja. Muito obrigada, meu Deus. Aí, meus nossos queridos, que assim seja, graças a Deus. Até terça que vem. Vou botar aqui depois, acrescentar, assim que eu passar o vídeo, vou colocar o PDF que eu tenho aqui e vou ver se eu consigo baixar o outro, tá bom? Falou, gente, até terça que vem. Beijo. Tchau, boa Boa noite. Tchau, noite. tchau, Boa Jesus. noite. Tá. Obrigada, Obrigado, Sultane. boa noite a Obrigado. todos. Tá, boa noite. Boa noite, Boa noite. gente.